Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, seguindo aqui com o nosso especial Santos na Copa do Mundo, os jogadores do Santos que estiveram presentes na história das Copas do Mundo. O Santos que foi muito importante. O Santos sempre será muito importante, mas para a seleção brasileira e para as conquistas da Copa do Mundo, especialmente no tricampeonato, 94, 2002 não tivemos jogadores, mas em 58, 62 e 70 o Santos esteve presente com convocados, né, jogadores convocados pela seleção brasileira, além de outras participações, tanto pela seleção quanto por outros países, né, equipes de outros países. Então, trazemos aqui a série para falar sobre esses jogadores, até para manter essa memória, né, não só aproveitar esse link com a Copa do Mundo que está acontecendo, mas para manter viva essa memória dos jogadores do Santos que fizeram a história no nível de excelência de disputar uma Copa do Mundo. Não que todos os jogadores que vão para a Copa do Mundo sejam efetivamente os melhores. Está aí o goleiro Doni, que já disputou a Copa do Mundo, nosso conhecido, para confirmar essa ideia. Mas, dentre algumas gerações muito brilhantes que nós tivemos no futebol nacional, certamente alguns jogadores do Santos se destacaram bastante para estar lá. E hoje, nosso primeiro episódio foi sobre o Pelé de 58 especificamente. Acho que a história do Pelé é extensa demais para um dia só. Mas eu vou falar de um jogador e aproveitar para falar um pouco mais sobre ele fora da Copa do Mundo. É um jogador que eu admiro demais. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente, mas mais do que isso, já li o livro com as histórias dele. E é o maior artilheiro da história do Santos, dentre os humanos, como ele mesmo gosta de dizer, já que o Pelé era um extraterrestre, então não conta para essa marcação. Sim, estou falando de José Macia, o Pepe, que participou em termos de duas Copas do Mundo, a de 58 e de 62. Inclusive, tá tendo uma propaganda de uma certo, não vou fazer aqui a propaganda do lugar, mas de uma distribuidora de bebidas por aplicativo que fala que sempre tinha um Zé de titular nas conquistas do Brasil. E o Zé, de 58, é o Pepe, é o José Macia, que não jogou nem em 58 nem em 62. Infelizmente, nas duas Copas ele teve contusões e acabou sendo substituído pelo Zagallo, dos 10 Cabos. Bem substituído, mas, pelos relatos da época, o Pepe era mais jogador e merecia ter tido melhor sorte nas Copas do Mundo, pelo menos. Então hoje falaremos sobre José Macia, o Pepe, principalmente por toda a sua extensa história no Santos Futebol Clube. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, curte. Comente aí, faça como a Luiz Maquicho, muito obrigado pelo elogio. Rogério Sanassi, que marcou presença. O Naunaldi também, que fez um comentário interessante, corrigindo a questão do Pelé já ser titular de seleção brasileira. E, em seguida, o Rogério Sanassi falou que não era exatamente isso. O que eu li também foi que não era exatamente isso. Então, não era exatamente titular, mas que alguns jogadores se reuniram e solicitaram para que ele fosse titular durante a Copa do Mundo, por isso que ele não jogou os primeiros jogos. Enfim, é uma narrativa que acabou entrando meio que pro folclore futebolístico, mas o fato é que ele não jogou alguns jogos da Copa de 58, entrou nos 4 últimos e já fez história mesmo assim. Então, muito obrigado a todos. Sigam comentando, sigam repercutindo aí e dando seu feedback, fazendo seu comentário sobre esta série dos jogadores que foram para a Copa do Mundo. E eu vou falar do Pepe, para mim é um jogador muito especial, assim. Eu costumava falar que o Pepe é realmente o maior jogador, a maior figura da história do Santos, porque o Pelé é algo que está acima de tudo. O Pelé realmente é estratosférico, é algo acima dos outros clubes, é um nível universal. Dentro de uma realidade brasileira, o Pepe ele deveria ser o maior ídolo de praticamente todos os clubes. Se você pegar o maior artilheiro de cada clube, da história de cada clube, o Pepe não seria o maior artilheiro só de Flamengo e de Vasco. O Flamengo é o Zico, no Vasco é o Roberto Dinamite, né? Tem 702 gols pelo Vasco. O Pepe com 405 gols. Acho que tem mais um time que ele não seria. Deixa eu só confirmar aqui.
E no Internacional? No Internacional, o Carlitos marcou 485 gols. No Flamengo, o Zico marcou 508. Tirando esses três times, Vasco, Internacional e Flamengo, o Pepe seria o maior artilheiro de qualquer outro clube de relevância que você consiga pensar. São Paulo, inclusive o maior artilheiro de São Paulo é santista, né? é, o, é o Sérgio Chulapa. Do Palmeiras, do Corinthians, que inclusive foi formado, o Cláudio Cristóvão Pinho foi formado no Santos, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, qualquer um desses times que você pense, o Pepe seria o maior artilheiro desse time com 405 gols. Sendo que ele jogava do lado do Pelé, que marcava muitos gols, e do lado do Coutinho, que era o centroavante desse time. Então, o Pepe é algo absurdo, assim, se você parar para pensar. Só que ele acabou sendo ofuscado, entre aspas, pela, pela realeza, pela presença do Pelé, que acabou ofuscando, de certo modo, esse time inteiro. E aí as pessoas falam, porque o Santos teve Pelé. E aí a gente tem que lembrar, o Pepe, que chegou antes do Pelé, ele já tinha tornado esse time possivelmente o melhor time do Brasil. Porque quando o Pelé estreia efetivamente pelo Santos, o Santos já era bicampeão paulista, 55 e 56, com o Pepe já sendo titular em 1955. Então, o Pepe quebra esse jejum de 20 anos sem título. O Santos que ganhou um título paulista em 35, depois consegue vencer só em 55, com esse jogador espetacular, maravilhoso, que inclusive, deixa eu só confirmar aqui, que marca o gol do título também, aos 20 do segundo tempo, nesse Santos 2 Taubaté 1, o jogo em que o Santos vence o Paulista de 55. Então, o tamanho do Pepe para a história do Santos é um troço gigantesco, assim, e eu gosto muito de bater nisso, principalmente porque o Pepe é um cara fantástico, assim. Eu participei uma vez de um evento em que ele estava lá sendo entrevistado, até me deram a oportunidade de fazer uma pergunta, então foi bem legal. Eu tenho o livro dele, tem um livro chamado Bombas de Alegria, que ele conta causas das viagens dele com o Santos. Então é um cara fantástico. E é um cara que foi sempre muito apaixonado pelo Santos. Jogou no Santos de 54 até 69. E aí depois ele passou a treinador do Santos também, sendo o treinador do Santos do último título do Pelé. Então ele tem vários recordes, é um jogador realmente espetacular. E de novo, assim, né? É um jogador que às vezes ele é um pouco menosprezado. Então, vou falar mais dele, que já estou me empolgando. Mas o Pepe nasceu em 25 de fevereiro de 1935. Ele nasce no ano do primeiro título do Santos, que acho que era predestinado já. Jogou na ponta esquerda. E ele tinha esse apelido, que é um pitaco linguístico, cultural, porque ele é filho, né, de imigrantes espanhóis. Os pais dele vieram da Espanha, família, enfim. E ele é filho do José Macia, e o nome dele é José Macia também. Era para ser filho, mas acabou não saindo. E na Espanha, aqui para nós, o apelido de José é Zé. Na Espanha, não, é Pepe. Pepe, Pepe, na verdade. Porque se os meus estudos estiverem corretos, uh, esse Pepe, esse José vem de Josepe, que era como se chamava antigamente, a grafia do nome. Então eles pegavam esse P no final e faziam o diminutivo carinhoso. Se vocês verem o Pepe Guardiola, é Josep também, porque em catalão, o Guardiola é catalão, ficou esse resquício ainda do Josep, e aí por isso que o Pepe Guardiola é Pepe Guardiola. Então o apelido dele foi Pepe por causa disso, porque é como os espanhóis chamam os Josés, os Josés. Estreia, então, no Santos em 1969, campeão pelo Santos em 55 e 56. Já chegaremos em 58, mas uma coisa que a gente tem que falar sobre o Pep é o tamanho que ele tem na trajetória mesmo dos títulos desse Santos. Porque ele foi o jogador que estava presente em todas essas partidas importantes do Santos. Então, na final do Paulista 55, ele já estava antes do Pelé surgir. E aí, como eu disse,
O Pelé já surge num time estruturado, num time forte, muito por causa da presença do Pepe. Em 62, nos três jogos da final da Libertadores, ele estava presente nos três, coisa que o Pelé, por exemplo, não estava. O Pelé não joga, o Pelé joga a última partida, né, a decisiva contra o Peñarol, mas não joga no primeiro jogo que o Santos vence na ida, com, com gols do Coutinho, 2 gols do Coutinho. Não está no jogo de volta, né, o famoso jogo das garrafas, a gente comentou no vídeo da Libertadores. E o Pelé só aparece no jogo contra o Peñarol, marca 2 gols, enfim, não estou diminuindo a importância do Pelé, mas o Pepe que esteve presente em todos esses jogos, nos 3 jogos. Também esteve nos 2 jogos contra o Boca, mas aí o Pelé também esteve, né, no de 63. No de 62 também, no Mundial, o Pepe estava em todos, o Pelé também. Mas no do Milan, na final de 62, contra o Milan, que também foi decidido em 3 jogos, no primeiro jogo que o Santos perde de 4-2 em Milão, o Pelé joga e o Pepe também. Nos outros dois, no 4-2, principalmente no 4-2, o, o Pelé não joga. O Pelé já está contundido. E na decisiva, né, o Pelé também não joga. O Pepe tá lá e o Pepe é o jogador mais importante, na minha opinião, dessa virada, porque, caso vocês não se lembrem, eu provavelmente falarei mais disso no ano que vem, farei um vídeo especial, mas o Santos perde a primeira por 4-2 na Itália e termina o primeiro tempo perdendo de 2-0, e se perdesse ou empatasse, perderia a final do Mundial. E o Santos vira para 4-2 com 4 gols no segundo tempo, o primeiro gol do próprio Pepe e o quarto gol também do Pepe. Um deles, se não me engano, foi de falta, tá na história. E aí na decisiva, que acabou sendo disputada 2 dias depois, no próprio Maracanã, o Santos vence, gol do Dalmo, pênalti sofrido pelo Amor Pernambuquinho, mas a importância e a presença do Pepe é algo muito importante. Assim. Eu tenho alguns outros dados que eu peguei aqui sobre ele, que eu acho muito interessantes, mas então ele, tá aqui com o Wikipedia aberto, ele marcou 405 gols pelo Santos, né, em 750 jogos, 54 a 69, teve 40 partidas pela seleção brasileira, com 22 gols, e é, em 62, em 58 e 62, ele foi convocado nas 2 vezes e era para ser o titular da equipe. Lembremos que ele entrou no Santos então um pouco mais velho, né? Ele é um pouco mais velho que o Pelé, nasceu em 35, Pelé nasceu em 40. Então ele já estava mais estabelecido como grande jogador em 1958. Ele já tinha liderado o time em 55 e 56, já era um destaque da equipe. E ele se contunde nas 2 vezes, dando lugar para o Zagallo. Então ele fez parte da equipe e foi assim muito antes assim. Foi uma aqui eu tô com a Wikipédia. Ele sofreu uma pancada no tornozelo em 1958 num amistoso na Itália. E aí na segunda vez teve uma torção no joelho no jogo amistoso no Morumbi, assim. Os dois foram um pouco antes da Copa do Mundo. E aí ele continuou sendo jogador da seleção, então em 63 ele continuou sendo convocado. Até 65 ele ainda fez parte da seleção brasileira, mas naqueles 2 períodos de Copa do Mundo ele acabou não participando, então ele nunca fez um jogo de Copa do Mundo, o que acaba sendo muito triste, né? Ele aparece como vencedor, como eu falei até da propaganda lá, ele aparece como vencedor da Copa do Mundo, ele estava na escalação. Na arte que foi feita recentemente dos campeões do mundo, que no mesmo ano venceram a Libertadores, ele está lá como um campeão de 62, mas ele só fez parte da equipe. Ele acabou não entrando e não jogando. Pela seleção, ele também venceu a Taça do Atlântico de 56 e de 60, a Copa Roca, que era aquela disputa com a Argentina, de 57 e 63, a Taça Bernardo Higgins, que se não me engano é uma disputa chilena, era um amistoso entre o Brasil e Chile. Então, venceu em 61. E a Taça Oswaldo Cruz, que era jogada ocasionalmente entre Brasil e Paraguai. Ele ganhou 58, 61 e 62. Então, assim, são títulos, né? Tem troféus, mas é mais por amistosos, né?
jogos amistosos. E, e assim, eu gosto muito de falar do Pepe, porque ele é um cara que, pessoalmente, não, eu nunca tenho conversado muito com ele, mas ele é muito receptivo, ele é muito bem-humorado, e ele teve muitas propostas para sair do Santos. Então, se tivesse que colocar assim, que é um exemplo de ídolo mesmo, acho que seria o Pepe pela conduta dele, tanto com o Santos, perante o Santos, é, por amor ao Santos e até, enfim, fora da equipe. É um cara que nunca se envolveu em escândalos nem nada disso. É um jogador que eu acho que é realmente exemplar. Tanto que ele chegou a ganhar o Belfort Duarte. Para quem não tem noção, não tem conhecimento, que é um negócio que não existe mais, o jogador tinha que ficar 10 anos e com 200 partidas sem ser expulso. E ele conseguiu. Ele teve. Ele nunca foi expulso em 750 jogos pelo Santos e 40 pela seleção. Então é um cara assim de uma conduta absolutamente admirável. Não tô aqui com o meu Bombas de Alegria, eu gostaria até de mostrá-lo um pouco, mas vai ficar para um Literatura Fantástica aí do futuro. Mas eu vou terminar aqui esse vídeo com alguns números dele, aqui na Wikipedia. Então, ele é o maior vencedor do Campeonato Paulista. Ele tem 13 títulos conquistados, né? 11 como jogador do Santos. Então, praticamente todos aqueles títulos que o Santos venceu, de 55 até 73, ele esteve presente em todos, ou como jogador, ou como técnico, que foi o caso de 73. Em 78 ele já não estava mais, mas 73 sim. Então, ele também é um daqueles 11 treinadores campeões pelo Santos, né? A gente fala que é uma lista muito seleta, né? Luxemburgo, Muricy Ramalho, Dorival Júnior, Marcelo Fernandes, enfim, Pepe está lá incluso. E um título do Campeonato Paulista, né? Então 11 como jogador do Santos, um como técnico do Santos e um como técnico da Inter de Limeira. Ele era o treinador da Inter de Limeira, campeão paulista de 86. Os com um pouco mais de idade vão lembrar, os palmeirenses possivelmente vão saber do que eu estou falando, mas o Palmeiras que vinha num jejum grande de títulos, assim, entre 76 e 93, quando eles finalmente conseguiram o título, né? Acho que era 77, 93, enfim. Já vinha, assim, numa fila meio grande e em 86 eles passaram muito perto. Eles tiveram a final contra a Inter de Limeira e perderam para a Inter de Limeira de Dom Pepe, Dom José Macia. Também ele é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro. Ele venceu 6 como jogador de Santos, então 61, 62, 3, 4, 5, 68. E ele era o treinador de São Paulo, se não me engano, do, do brasileiro de 80. Não, o de 86 era o dos Menudos, né? Os Menudos do Cilinho. Então, o de 76, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. De 86. Então, ele era o treinador que é um jogo absurdo, né? Aquela final contra o Guarani. Ele é campeão brasileiro de 86 como treinador pelo São Paulo. E também. Perdi. Segundo maior jogador que segundo jogador com mais atuações na camisa do Santos, 650, perde do Pelé, que tem mais de 1.000. Segundo maior artilheiro do Santos, 405 gols, fica atrás do Pelé, mais de 1.000. Quarto maior artilheiro dos clubes brasileiros, fica atrás de Pelé, 1091, Roberto Dinamite, 625 com 500. Então essa contagem aqui desconsidera o Carlitos do Internacional, na Wikipedia, mas enfim, fiquei aí com dados diferentes. 23º maior artilheiro da Seleção Brasileira de Futebol, já deve estar desatualizado. E jogador que mais venceu títulos com a camisa do Santos, com 27 títulos oficiais, um a mais que o Pelé. Então, não só ele tem mais títulos que o Pelé, como ele esteve presente nos jogos importantes, que eventualmente o Pelé não esteve. Como eu falei aqui, as finais do Mundial e as finais da Libertadores, ele esteve presente em todos esses jogos, coisa que, por exemplo, o Pelé não fez. Não querendo diminuir um em relação ao outro, mas mostrar o quanto que o Pepe é grande, é gigantesco. Como treinador, ele também foi campeão cearense pelo Fortaleza em 85.
Paulista de 86 para o Inter de Limeira, depois brasileiro para São Paulo. Campeão japonês pelo Verde Kawasaki, em 92. Ele ganhou a Série B de 95 com o Atlético Paranaense e foi eleito o melhor treinador do campeonato japonês de 1991. Então, Pepe, que era conhecido como Canhão da Vila, pelo forte chute que ele tinha, e por isso que o nome do livro dele se chama Bombas de Alegria. Ele tem histórias realmente muito boas, ele conta, né, que ele estava pegando um ônibus, uma condução depois daquele famoso 7-6 entre Santos e Palmeiras. Santos faz 5-2 pro intervalo, depois o Palmeiras vira para 6-5, termina 7-6, que 4 pessoas tiveram notícias de ter tido ataques do coração, enfim, infartos. E ele disse que ele estava, depois desse jogo, estava tranquilamente passando, pegando uma condução, o cara reconheceu o Pepe aí, até que deu um jogo. E aí ele fala, deu 7-6 pra gente. Aí o cara fala, esse Pepe é um brincalhão. Então, é de uma simplicidade, assim, de um cara imenso. Então eu vou tentar não fazer besteira aqui e tentar compartilhar aqui um videozinho só pra gente terminar. Gols e lances de Pepe, o Homem-Bomba. Créditos, como sempre, para o maior de todos os tempos. Um excelente canal. Se inscrevam lá também. Então, alguns lances do Pepe, o canhão Davi. Conta muitas histórias sobre como caras que já, quando viam que ele ia bater a falta, já meio que se esgueiravam para sair da barreira, então muitos goleiros para cima. E ele fala que uma vez desmaiou um cara tão forte que chutou a bola. Volume, né? Vou tirar a música, na verdade, porque o YouTube vai querer me cobrar direitos autorais. É uma pena que ele não chegou a jogar, por exemplo, até a Copa de 70. Então não vai ter tipo, imagens da qualidade da Copa de 70. Mas era uma canhota realmente privilegiada, a do senhor José Macia. E possivelmente ele era o cobrador de pênaltis também. Né? A gente vê muitos pênaltis sendo cobrados. E o próprio Pelé falava que ele não era o cobrador de pênaltis. Aqui é a final contra o Milan. Então é o gol que meio que muda a história daquela final e do Santos mesmo. O Juca Kfouri comenta que ele ficou muito tempo sem fumar. Graças a esse jogo, se o Santos conseguisse virar, ele ficaria sem fumar. Então, ele pode agradecer ao Dom Pepe também. E a gente sempre lembra, né, que essa bola devia virar uma pedra quando molhada. Então é esse o nosso vídeo, nosso segundo episódio da, do Santos na Copa do Mundo, nas Copas do Mundo, falando aqui de José Macia, o Pepe, todo respeito, toda admiração a esse que, como ele mesmo diz, é o maior artilheiro dentre os humanos, dentre os terráqueos do Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, continuem acompanhando. O Carlos vai trazer aqui mais materiais relacionados, inclusive, à própria Copa do Mundo. Tô aqui esperando para começar o jogo das sereias, não sei se já começou, espero que tenha rolado. Enfim, tava uma chuva terrível, aquele gramado de Barueri, a gente sabe como é que é. Mas continue acompanhando. E no mais, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Diga aí o que você está achando da série e dos próximos jogadores. Qual a sua expectativa? Muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço.